A teoria feminista é uma abordagem que busca interpretar o mundo de maneira diferente, reconstruindo determinados termos e percepções através da análise das relações de poder, com base nas questões de gênero. As relações internacionais, desde o início, foram sempre pensadas por homens brancos, anglo-saxônicos e europeus, cujas perspectivas eram machistas e fechadas, estando conectadas de forma ideológica com alguns princípios específicos. Desde então, todos os conceitos por eles criados servirão de parâmetro para o desenvolvimento de outras teorias e abordagens, que reproduzirão sua lógica e mantendrão sua percepção parecida com a realidade. Até praticamente a década dos 70, foram usados termos ligados à noção de sobrevivência, anarquia e medo, termos construídos por homens específicos em seus respectivos contextos, que tentavam entender a realidade a partir de sua própria lógica de mundo. As relações internacionais são uma representação direta da questão de gênero, e existirão e continuarão a existir mulheres que pensem segundo as noções já existentes, reproduzindo os discursos dos homens e internalizando essa relação social. O nível de análise das feministas não é individual e está ligado à esfera de segurança humana e da integridade física, psicológica e ideológica da mulher, de acordo com a posição que ela ocupa na sociedade e o que ela representa como indivíduo em si. É possível perceber que determinados termos dentro da disciplina das relações internacionais são construídos em dicotomia entre masculino e feminino. Por exemplo, em relação aos termos guerra e paz, o termo guerra seria o masculino, pois é a questão que se privilegia nas relações internacionais, expressando ideias de imposição, poder, força, grandeza e superioridade. Por outro lado, o termo paz seria o feminismo, pois é visto como algo fraco, utópico, subjetivo e secundário. A noção de divisão do trabalho expressa uma diferenciação, como se as mulheres tivessem funções específicas, funções que em geral são subordinadas e vistas de forma secundária ou inferior aos homens. Dentro das dinâmicas de sexo e raça, é possível compreender que as mulheres são representadas de maneiras distintas em cada lugar do mundo, e a forma segundo a qual pensamos sobre elas pode não coincidir com a forma como elas próprias se veem, ou então como elas se construíram a partir de sua própria cultura. A noção de estética se conecta com a noção do poder, porque todas as mulheres são diferentes e sofrem de maneiras distintas. Há também, dentro dessa noção negativa do gênero, a questão da sexualização, que mostra que o desejo masculino impõe uma série de relações de poder, determinando inclusive o que as mulheres têm que fazer com seus próprios corpos. Uma mulher negra, por exemplo, não sofre apenas com o fato de ser mulher, mas sim com o fato de ser uma mulher negra dentro de um determinado contexto e espaço. Se o mundo for visto de forma masculina e negativa, ele será reproduzido dentro dessa mesma lógica. Até mesmo entre as abordagens teóricas do realismo e do idealismo, é possível enxergar esses mesmos antagonismos entre o feminino e o masculino, sendo que o realismo adquire o caráter masculino por ter elementos intransigentes, racionais e de poder, enquanto o idealismo é reconhecido como feminino por ter visto como aberto e utópico. Já a teoria liberal enxerga os homens e as mulheres de outra forma, como se eles fossem iguais, devido à sua visão utilitarista. Já o papel funcional da mulher na economia está relacionado com a questão da reprodução, pois há dependência biológica do sexo feminino. A reprodução passa a ser vista como característica econômica e a mulher como um objeto necessário ao crescimento econômico e ao funcionamento do Estado. A mulher dentro da sociedade e a partir desse aspecto é construída dessa mesma forma, enquanto o homem, que continua na centralidade, é visto como aquele que determina o que é artificial e representa progresso. A mulher
é colocada sob a imagem daquilo que está sempre um passo atrás, intocável, delicada como a natureza, sempre em segundo plano. O realismo determina as relações em si e quem entre os atores tem poder. Os discriminados são vistos como inferiores, que precisam de comando e tutela, pois não conseguem se autogovernar e são menos capazes do que os superiores. Precisamos parar de pensar que o mundo se baseia numa relação dicotômica entre anarquia e poder, políticos e econômicos, domésticos e internacionais, ou homem e mulher, porque todas essas coisas fazem parte do mesmo contexto e estão relacionadas. É necessário deconstruir a relação de gênero que estão presentes nesses contextos, aceitando que são termos multidimensionais, que o sistema internacional não é reducionista e que é preciso levar em conta os desejos, interesses e identidades desses atores para entender como eles se relacionam e estabelecem essas relações de poder. Não significa que temos que masculinizar as questões em volta dos homens e feminizar as questões em torno das mulheres. Temos que quebrar as sanções impostas e desenvolver uma relação social muito mais ampla e que tenha muito mais sentido. As mulheres devem atuar por meio da ambição, interselecionando sua luta para além dos gêneros, para um campo que envolva a busca pelos diferentes tipos de igualdade e que livre o sistema de todas as formas de opressão.